Um grupo de aventureiros é quase dizimado por uma explosão de um monstro de ranking platina. Um enorme dragão paira sobre eles, zombando da impotência dos humanos. Um cavaleiro ferido luta para se levantar, apoiando Ozzy em sua espada. Das cinzas, um homem de terno e óculos, carregando apenas um taco de beisebol, emerge. Ele pede desculpas por sua aparição, dizendo que não percebeu que havia pessoas ali. O cavaleiro, confuso com a aparência e a arma do homem, pergunta quem ele é, pensando que ele deve ser um tolo perdido. O dragão ruge, ameaçando transformar todos em cinzas. O homem de terno se prepara, agarrando firmemente seu taco de beisebol. Com um único e poderoso golpe, o homem atinge o dragão, fazendo o sangue da criatura jorrar. O poderoso dragão cai, derrotado com um só golpe. Para o choque dos aventureiros, o homem comenta casualmente, que som ótimo. Na manhã seguinte, na Tokyo Adventure Book Company, um homem chamado Keita Sato, 41 anos, solteiro e um funcionário de escritório comum, está trabalhando ao fundo. Sua gerente grita com raiva ao telefone sobre um evento cancelado no último minuto. Keita reflete sobre como, 18 anos atrás, quando ele entrou na empresa, os romances e mangás de fantasia estavam em alta, e ele se sentia sortudo por ter um emprego estável. Sua gerente está furiosa com um grupo chamado Very Good, culpando-os pelo problema. Keita pensa sobre o Very Good, um grupo de streamers de masmorras populares entre os jovens. Ele não entende o apelo de assistir outras pessoas explorarem masmorras online. No ano de 2025, o mundo está na grande era da aventura. Em um grande outdoor, a popular streamer Suiren é exibida. Um painel de transição mostrando um clarão de luz entre os edifícios da cidade. Uma retrospectiva de 18 anos atrás, quando um desastre inesperado de masmorras trouxe monstros ao mundo, forçando a humanidade a lutar. Aqueles que derrotam monstros obtêm itens poderosos, tornando-os aventureiros e heróis admirados por todos. A geração mais jovem, conhecida como nativos das masmorras, cresceu com as masmorras e trata a exploração como entretenimento, transmitindo suas conquistas nas redes sociais. Um painel de transição mostrando um relógio na parede e uma visão do exterior de um prédio de escritórios. Como a realidade se tornou mais emocionante que a ficção, a demanda por publicações de fantasia diminuiu, e a editora de Keita começou a vender mercadorias relacionadas a streamers de masmorras para sobreviver. Keita suspira, sentindo que se tornou oficialmente um velho que não consegue mais entender a cultura jovem. Com a mão na janela do escritório, Keita pensa consigo mesmo, isso é entediante. O chefe de Keita pergunta se ele já está tentando ir para casa. Keita responde que o horário de trabalho já acabou. O chefe de Keita o lembra do incidente com o Very Good e insiste que ele deve ajudar a pedir desculpas aos envolvidos. Uma jovem colega, Madoka Ukai, que é júnior de Keita e responsável pelos assuntos de streamers, insiste que é responsabilidade dela e que não quer envolver seu senpai no problema. Keita diz gentilmente a Ukai que será menos sobrecarregado com 2 pessoas, e ela cora com sua gentileza. A gerente repreende Keita por não ter sido mais cooperativo e sugere que, como um veterano, ele deveria pelo menos se ajoelhar no chão como pedido de desculpas. Keita sorri e diz que se ele pode ser útil apenas se ajoelhando, é um preço pequeno a pagar. Keita diz a Ukai para não se preocupar, pois ela contribui mais para a empresa do que ele. Enquanto Ukai está distraída e corada, Keita secretamente levanta 2 dedos como se estivesse contando algo. Keita suspira, parecendo exausto com a situação. Depois de ficar até tarde para trabalhar horas extras, Keita caminha pela cidade, lembrando que seu salário era muito melhor 18 anos atrás. Ele para em frente a um grande outdoor. O outdoor exibe um anúncio da ZBK com a streamer Suiren, recrutando para a 3ª temporada da Doom Production. Em vez de assistir ao anúncio, Keita olha para uma loja de tigela de carne 24 horas, desanimado com o preço de 490 ienes. Enquanto Keita se vira, uma explosão de fogo irrompe na rua atrás dele, assustando-o. Um grupo de jovens ri, com um deles se gabando da chama que acabara de conjurar. O jovem explica que ser mais escandaloso significa se tornar mais viral, o que lhes renderá mais dinheiro. O jovem olha de relance para Keita, dizendo que não quer acabar sendo um escravo corporativo coxo. Os amigos do jovem zombam de Keita, achando hilário como ele estava olhando para a loja de tigela de carne. Irritado, Keita levanta secretamente 2 dedos novamente, como se estivesse contando silenciosamente. Enquanto espera o trem, Keita reflete que hoje em dia, um aventureiro pode ganhar mais do que um funcionário de empresa. No trem lotado, Keita pensa consigo mesmo, a vida deles é deles e a minha vida é minha. Keita chega em casa tarde, anunciando sua chegada e pedindo desculpas pelo atraso. Sua sobrinha de 16 anos, Ikari Maara, o cumprimenta calorosamente do sofá e pergunta se ele quer jantar, pois ela fez curry com queijo. Keita relembra que após a morte de seus pais, ele morou sozinho na casa que herdou. Mais tarde, sua irmã voltou com Ikari para morar com ele depois de se separar do marido. Keita acha estranho morar com sua sobrinha adolescente e se preocupa com a roupa dela, mas não consegue dizer nada.
Um close-up de uma colher cheia de curry com arroz. Keita come a comida de Ikari e exclama que está deliciosa. Ikari fica feliz por ele gostar de sua comida, dizendo que isso a faz querer cozinhar mais para ele. Keita suspira, dizendo que as refeições são sua única forma de entretenimento em sua vida monótona. Ikari acha isso deprimente. Ikari pisca e diz que colocou todo o seu amor na comida para seu tio. Keita ignora a provocação dela e elogia as cenouras, que estão cortadas em formato de estrela. Ikari fica desapontada com a falta de reação dele. Ikari mostra a Keita uma transmissão ao vivo do Very Good, um grupo de streamers que seus amigos adoram. Keita pensa amargamente que estava trabalhando horas extras para limpar a bagunça deles. Na transmissão, os membros do Very Good falam sobre uma controvérsia recente, afirmando que não tem arrependimentos e que o Japão está errado por não aceitá-los. Ouvindo a arrogância deles, Keita estala de raiva. Ikari também fica enojada. Keita, envolto em uma aura sombria, levanta 3 dedos, anuncia que vai sair um pouco e agradece pela refeição. Keita veste o casaco, dizendo que só quer fazer um pouco de exercício. Ele diz a Ikari para ir para a cama, e ela o observa sair com um sorriso malicioso. Uma placa mostrando a saída leste da estação de Shinjuku à noite. Ikari segue secretamente seu tio, gravando com o celular. Enquanto grava, Ikari pensa consigo mesma que seu tio é estranho. Ela relembra como ele sai em horários estranhos e volta coberto de sangue, e como uma vez ela encontrou um item extremamente raro de um monstro de Hank SSS em sua camisa enquanto lavava a roupa. Um close-up de Ikari encontrando o item raro no bolso da camisa de seu tio. Uma avaliação revela que o item só pode ser obtido de monstros de Hank SSS na camada mais profunda de uma masmorra. Convencida de que ele está escondendo algo, Ikari decide que hoje é o dia em que finalmente o pegará em flagrante. Ela o segue até um grande prédio onde um grupo de pessoas está protestando, exigindo que libertem as masmorras e recuperem Shinjuku. A multidão de manifestantes continua a gritar slogans sobre o futuro estar nas mãos dos aventureiros. Um cartaz no prédio comemora os 18 anos desde o desastre da masmorra. Ikari percebe que o prédio é uma gaiola de batedura e se pergunta por que seu tio viria aqui. Um close-up do rosto confuso de Ikari. Escondida, Ikari observa Keita pagar por 1 hora na gaiola de batedura e o segue furtivamente para dentro. Revela-se que Ikari está registrada como uma aventureira sob o nome de Ikari Nindo, e sua principal habilidade é furtividade SSS. Ikari observa Keita passar pelas gaiolas de batedura normais e entrar em uma porta separada, que se fecha atrás dele, fazendo-o desaparecer. Chocada, Ikari percebe que a porta deve ser a entrada para uma masmorra. A porta exibe um nível recomendado de 140, Ikari fica incrédula que seu tio entraria em uma masmorra de tão alto nível. Keita entra calmamente na masmorra de alto nível, andando por uma ponte. Ikari o segue preocupada, pensando que até mesmo um aventureiro de rank ouro não duraria 10 minutos lá. Ela se sente um pouco mais segura por causa de sua habilidade de furtividade, mas ainda se preocupa com seu tio, que está andando de forma tão descuidada. Um sapo monstro com pele de diamante aparece de repente, e Ikari reconhece os sapos de diamante, criaturas com corpos duros e pele impenetrável, e fica apavorada. O sapo de diamante salta em direção a Keita, e Ikari entra em pânico, pensando que um mero empresário será morto instantaneamente. Ikari grita para ele ter cuidado, mas Keita calmamente pega seu taco e se prepara para o ataque do sapo. Com um som estrondoso, Keita acerta o sapo de diamante, fazendo-o explodir. Ele sorri, comentando sobre o ótimo som, deixando Ikari chocada. Keita, segurando o que restou de seu taco agora quebrado, comenta que foi um pouco brutal. Ikari fica chocada por ele ter derrotado um sapo de diamante com um só golpe, lembrando que até mesmo o famoso Seu Owari precisou de 2 golpes com sua espada de 300 milhões de ienes. Ikari lembra que os sapos de diamante são chamados no plural porque sempre atacam em grupos, e de fato mais sapos aparecem. Keita ataca os sapos, gritando que cada golpe é por seu chefe nojento e pelos pirralhos rudes. Ele continua seu ataque, desabafando sua frustração contra os streamers de masmorra egoístas, esmagando os monstros com fúria. Ikari, vendo seu tio tão animado, sente pena dele e tem uma ideia. Ela decide transmitir suas lutas ao vivo e imediatamente começa a receber comentários. Os espectadores ficam maravilhados, percebendo que ele está lutando contra sapos de diamante, que só aparecem nas camadas mais profundas de uma masmorra de alto nível. Eles se perguntam por que ele está usando um terno e onde está seu equipamento. Os comentários na transmissão ao vivo continuam, com os espectadores pedindo para ver seu rosto e se perguntando se um monstro mais perigoso aparecerá. Uma enorme nuvem de poeira explode de uma seção desmoronada da masmorra. Das ruínas emerge a jiboia de diamante, um monstro-chefe, e Ikari grita pelo seu tio, aterrorizada, sabendo que o monstro é muito poderoso para lhe lidar. Keita enfrenta a jiboia de diamante e balança seu taco com toda a força, encontrando o ataque do monstro com um som metálico.
O impacto do golpe de Keita contra a jiboia causa um enorme estrondo, destruindo parte da parede da masmorra. Após a poeira baixar, a transmissão volta ao ar, revelando Keita ainda de pé, e Kari e os espectadores ficam chocados ao ver que seu tio parece mais musculoso e poderoso do que antes. Com um físico aprimorado, Keita encara a jiboia e a desafia a atacar. Enquanto a jiboia sibila e se prepara para atacar, Ikari observa com medo, gravando a cena. Keita tem um flashback de seus tempos de escola, lembrando-se de um colega de classe pedindo para ele fazer suas tarefas de limpeza. O flashback continua, mostrando o jovem Keita sendo pressionado a fazer o trabalho de outra pessoa. De volta ao presente, Keita cerra os punhos, lembrando-se de como sempre ficava com as tarefas desagradáveis. Enquanto ele se lembrava de sorrir através do bullying, sua frustração reprimida finalmente ferve. Um close-up do jovem Keita sorrindo, apesar de ser sobrecarregado. O flashback mostra outros alunos comentando como o jovem Keita sempre sorri e aceita tarefas, dizendo que ele gosta de ajudar os outros, então está tudo bem. Lembranças de ser chamado de velho, perdedor corporativo e de ter que lidar com os problemas de streamers egoístas passam pela mente de Keita enquanto ele se prepara para atacar a jiboia. Com um grito furioso de danese, Keita desfere um golpe devastador na jiboia de diamante. A jiboia se parte ao meio e desmorona, a transmissão ao vivo explode com espectadores incrédulos, e Kari percebe que seu vídeo está se tornando viral. Enquanto o sangue do monstro chove sobre ele, Keita parece poderoso e triunfante e Kari o declara o melhor tio. Keita solta um suspiro de alívio e Kari, vendo o número de seus inscritos ultrapassar 10.000, sorri e pensa que sente cheiro de dinheiro. Um flashback de 18 anos atrás mostra o início do desastre da masmorra, com a terra tremendo e uma tampa de bueiro chacoalhando violentamente. O flashback continua, mostrando masmorras gigantescas surgindo repentinamente do chão no meio de uma cidade, causando destruição em massa. A cena mostra a escala do desastre, com as estruturas da masmorra destruindo edifícios e causando caos por toda a sociedade japonesa. A mídia e a internet reagem ao desastre com especulação e medo, com uma reportagem de notícias na TV e comentários online refletindo a confusão do público. Enquanto o mundo estava prestes a mudar drasticamente, as pessoas observam a destruição de uma passarela, sentindo a iminente transformação da sociedade. Apesar do caos, um jovem Keita Sato de 23 anos, como outros trabalhadores de escritório japoneses, continua a trabalhar como se nada estivesse acontecendo. No primeiro dia do desastre, a empresa de Keita permite que os funcionários saiam mais cedo. Com os trens parados, há um sentimento de que algo extraordinário está acontecendo. No dia seguinte, no entanto, a normalidade é forçada a retornar, e Keita está em um trem lotado, sendo apressado de volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Keita reflete sobre como, depois de se tornar um adulto, ele perdeu a motivação, percebendo que hobbies exigem tempo e energia que ele não tem mais. O único hobby que resta a Keita é ir à gaiola de batedura de Shinjuku, onde ele está determinado a obter um certificado de rebatida de 160 km/h. Um close-up de uma bola de beisebol enquanto Keita reflete que, embora possa parecer bobagem, ele não consegue desistir desse tempo para aliviar o estresse. Apesar do cansaço do trabalho, Keita vê a gaiola de batedura como sua única válvula de escape para o estresse, determinado a enfrentar o arremesso de 160 km/h. Keita se prepara, apertando firmemente o taco de metal enquanto se concentra no arremesso de alta velocidade que se aproxima. Com foco intenso, Keita antecipa a trajetória da bola de beisebol, acreditando que pode acertá-la. Enquanto isso, fora da gaiola, o rosto do gerente da loja se contorce de horror ao testemunhar algo terrível acontecendo. Um monstro ataca dentro da área de recepção da gaiola de batedura, causando destruição e pânico. Um painel de transição mostrando uma bola de beisebol rolando no chão em meio ao caos. Um homem é violentamente empalado por um ataque de monstro, mostrando a brutalidade do ataque. Do corpo sem vida da vítima, uma pequena e grotesca criatura monstruosa emerge, revelando a origem do ataque. Um close-up do pequeno monstro que emergiu do corpo da vítima, guinchando. Enquanto as pessoas fogem em pânico, Keita, sem saber do ataque do monstro, fica irritado com o barulho que está interrompendo sua concentração. Um close-up do rosto de Keita, mostrando sua irritação com o barulho, completamente alheio ao perigo. Keita tenta se concentrar novamente em sua rebatida, bloqueando o caos que acontece do lado de fora. Quando uma pequena criatura atravessa a parede, Keita reage instintivamente, acertando-a com um golpe poderoso, acreditando que era uma bola de beisebol. O monstro que ele acertou é revelado como um Metal Slug, uma criatura rara que concede muitos pontos de experiência. O impacto do golpe de Keita faz com que o Metal Slug exploda ao atingir a parede da gaiola. Sem saber que acabou de matar um monstro, Keita comemora ruidosamente o que ele acredita ter sido um home run perfeito.
Animado, Keita corre em direção ao balcão do gerente para reivindicar seu certificado de home run, passando pelo corpo ensanguentado do gerente sem perceber. Ao chegar ao balcão, Keita fica chocado ao encontrar o local da recepção coberto de corpos e sangue, a terrível consequência do ataque do monstro. De volta ao presente, Keita acorda de repente, suando enquanto seu alarme das 6h da manhã toca. O evento traumático foi um pesadelo ou uma lembrança. Um painel de transição mostrando o reflexo de Keita no espelho enquanto ele contempla a memória vívida. Keita reflete sobre o fato de que a bola que ele acertou era na verdade um monstro, olhando para seu certificado de rebatida emoldurado. Apesar daquele evento milagroso, a vida de Keita não mudou. Ele continua sendo um trabalhador de escritório comum, e ir para masmorras é apenas um hobby. Keita entra na sala de jantar, onde sua irmã mais velha, Akari, o cumprimenta e lhe oferece uma xícara de café. Akari, sua irmã mais velha, pergunta por que ele está agindo de forma tão distante e formal, questionando se ele está incomodado com o retorno repentino dela para casa. Keita explica que está tentando agir como um adulto por perto de Ikari, mas fica tenso quando Akari pergunta onde ele esteve na noite anterior. Akari lembra de ter chegado em casa e encontrado a casa vazia, enquanto Keita entra em pânico, sabendo que não pode dizer a ela que estava em uma masmorra para aliviar o estresse. Akari agarra Keita e o sacode, expressando sua solidão e exigindo que ele pelo menos a cumprimente quando ela chegar em casa. Confuso, Keita pergunta onde está Ikari, e Akari, chorando, revela que Ikari disse que estava fazendo uma transmissão ao vivo de uma masmorra no meio da noite. Keita confronta Akari sobre o perigo de Ikari ir para masmorras, mas Akari responde que ser uma streamer ao vivo é uma das carreiras mais lucrativas hoje em dia. Keita verifica o canal de Ikari e fica pouco impressionado com seu número de assinantes. Akari comenta que não é nada de especial e que ele deveria saber disso, já que trabalha na área. Um painel de transição com a palavra mais, indicando uma mudança no pensamento de Akari. Akari declara que não quer ser o tipo de mãe que esmaga os sonhos de sua filha por medo. Um close-up do rosto, cansado de Keita enquanto ele ouve sua irmã. Akari pede a Keita que seja ele a parar Ikari, mas ele se recusa a ser o vilão. Enquanto ele se prepara para o trabalho, ela oferece café da manhã, que ele recusa. Keita diz a Akari que voltará mais tarde e sai de casa para ir trabalhar. Na estação de trem, Keita passa por um grupo de pessoas discutindo sobre o misterioso rebatedor de Shinjuku. Ao ouvir a conversa sobre o streamer, Keita suspira de irritação, pois isso o lembra de seu trabalho exaustivo limpando a bagunça do grupo de streamers Very Good. No trem, Keita está cercado por conversas sobre streamers de masmorras. Ele pensa amargamente que precisa aprender mais sobre eles para o seu trabalho e se pergunta que tipo de pessoa o rebatedor de Shinjuku realmente. Uma tomada de um prédio de escritórios pela manhã, estabelecendo a cena no local de trabalho de Keita. No escritório, Keita encontra sua colega Ukai, que parece completamente exausta. Ela explica que teve que ficar acordada à noite, toda enviando e-mails de desculpas aos patrocinadores furiosos, depois que o vídeo de desculpas de Very Good se tornou viral novamente. Keita pega algo de sua sacola ecológica para dar a Ukai. Keita oferece a Ukai um bolinho de arroz, dizendo para ela comer e descansar um pouco. Ela aceita agradecida. Enquanto come, Ukai comenta que o ar-condicionado do escritório desliga à noite, o que torna ainda mais difícil ficar acordada. Ukai se desespera sobre o que fazer com a situação do Very Good, lamentando que as grandes agências como a Doom os ignoram, e se pergunta se conseguirão encontrar um streamer popular que aceite seu pequeno orçamento. Um painel de transição mostrando o teto do escritório durante a conversa. Para aliviar o clima, Keita menciona que sua sobrinha começou a fazer streaming. Um colega de trabalho próximo pergunta quantos inscritos ela tem. Keita diz que ela tem cerca de 500 inscritos, o que Ukai diz não ser suficiente. Ela suspira, esperando que o rebatedor de Shinjuku responda à oferta deles. Keita, curioso, pergunta se essa pessoa é famosa. Ukai explica animadamente que o rebatedor de Shinjuku é um novato sensacional que ganhou mais de 10.000 inscritos em sua primeira transmissão. Keita fica chocado. Ukai continua, mostrando o canal do rebatedor de Shinjuku no computador. Ela diz que ele derrotou sozinho um chefe de rank SSS, a jiboia de diamante, e que isso poderia ser o início de uma lenda. Keita fica atordoado, percebendo que é o mesmo monstro que ele derrotou na noite anterior. Ele pergunta a Ukai se o monstro é realmente forte. Ukai explica que a jiboia de diamante é um dos chefes mais fortes, com uma redução de 90% de dano físico, e que até mesmo Very Good foi completamente aniquilado por ela. Em um flashback, Keita relembra a luta, pensando que embora as escamas do monstro fossem duras, sua estrutura interna era frágil e poderia ser danificada atingindo o ponto certo com o taco. Keita se pergunta se ele é o rebatedor de Shinjuku, mas rapidamente descarta a ideia como impossível. Ele conclui que deve ser apenas uma coincidência, já que ele nunca transmitiu suas idas às masmorras, que são apenas um hobby para aliviar o estresse.
A gerente de Keita Yukai os lembra que, apesar de seu comportamento problemático, o Very Good era um ativo valioso por seu conteúdo controverso que beirava o viral. Com uma expressão fria, a gerente ordena que eles cortem os laços com o Very Good imediatamente e encontrem rapidamente um substituto. Keita e Yukai ficam chocados quando a gerente lhes diz para esperar trabalhar horas extras até que um substituto seja encontrado. Parecendo derrotados, Keita e Yukai recebem a ordem de voltar ao trabalho da gerente. Um painel de transição de um sino de escola tocando, indicando uma mudança de cena para a escola. Na escola, Ikari está animadamente olhando para seu telefone, feliz que o canal Rebatedor de Shinjuku atingiu 17.000 inscritos. Sua amiga, Mia, pergunta ceticamente se ela tem um sugar daddy. Mia adverte Ikari que transmitir alguém sem permissão é ilegal e que ela pode se meter em problemas, observando que seu tio não parece ser do tipo que gosta de atenção. Ikari descarta a preocupação, dizendo que seu tio é alérgico à cultura jovem e nunca descobrirá. Mia revela que a gaiola de batedura que o tio de Ikari frequenta foi atingida durante o desastre da masmorra há 18 anos. Ikari e Mia discutem sobre os muitos portões de masmorra ao redor de Shinjuku, observando que, embora alguns sejam gerenciados pela Guilda de Aventureiros do Japão, a maioria é usada livremente pelos aventureiros por conveniência. Mia se inclina e diz a Ikari que seu tio usa um portão particularmente perigoso que leva diretamente à camada mais profunda da masmorra. Enquanto uma imagem da entrada da gaiola de batedura é mostrada, Mia explica que até mesmo um grupo de alto escalão poderia morrer se entrasse de forma imprudente. Ikari declara com orgulho que seu tio é um badass, enquanto Mia observa com preocupação. Mia pergunta a Ikari se é correto expor seu tio, que tem sido um benfeitor para ela, sem sua permissão. Ikari parece culpada. Mia suaviza, dizendo que entende que seria uma pena desistir de um vídeo com 1 milhão de visualizações. Ikari, com uma expressão triste, concorda com a cabeça. Ikari promete a Mia que contará a verdade ao seu tio. Mia diz que isso é o melhor a fazer. Ikari acrescenta de forma brincalhona que contará a ele depois de se tornar bilionária, para o choque de Mia. No corredor da escola, Ikari diz a Mia que, por enquanto, ela configurou filtros faciais e de informação pessoal para que a identidade de seu tio permaneça oculta se ela decidir transmiti-lo espontaneamente no futuro. O telefone de Ikari toca de repente, mostrando o nome do seu tio no identificador de chamadas. Ikari atende a chamada de seu tio. Keita diz a ela que fará horas extras novamente naquele dia. Ikari pergunta sobre o jantar e Keita se corrige, dizendo que vai sair para beber, o que Ikari entende como um código para ir a uma masmorra. Ikari pergunta a seu tio se o GPS de seu telefone está ativo, e ele diz que não costuma usá-lo. Com uma expressão de olhos marejados, Ikari pede a seu tio para ligar o GPS para que ela saiba quando ele está voltando para casa, porque ela fica solitária sem ele. Comovido com as palavras dela, Keita concorda em ligar o GPS. Após a ligação, Ikari declara missão cumprida. Ela posta um anúncio no canal do Rebatedor de Shinjuku, informando aos seguidores que haverá uma transmissão ao vivo naquela noite. Ikari se recosta animada, pensando em que coisas incríveis seu tio lhes mostrará durante a próxima transmissão. Enquanto isso, em uma camada mais profunda da masmorra de Shinjuku, os membros do grupo de streamers Very Good estão sentados em meio a escombros, lamentando a perda de seus trabalhos e oportunidades. Os membros da equipe Mash e Vinegar expressam sua frustração, dizendo que estão ferrados. Outro membro reclama que um novo streamer irritante, o Rebatedor de Shinjuku, apareceu e está roubando toda a atenção. Salt, um membro do grupo, defende com raiva a tática deles de reunir monstros fracos para subir de nível, descartando as alegações de que isso os faz entrar em modo berserk. O líder Potato sugere uma colaboração surpresa com a streamer Suiren. Ele então descarta a ideia, dizendo que precisam de algo maior para ofuscar sua controvérsia. Potato propõe um plano mais dramático. Eles poderiam resgatar uma streamer de topo que está em apuros durante uma transmissão ao vivo para criar um poderoso momento de retorno. Potato sorri maliciosamente com seu plano, enquanto uma legenda identifica o grupo como Very Good, um canal com 420.000 inscritos. Naquela noite em Tóquio, Keita conta mentalmente até 3, ele está com sua colega Ukai, e reflete que a situação é frustrante, pensando que as pessoas devem ser compensadas adequadamente por seu trabalho. Enquanto caminham pela rua, Keita continua seu monólogo interno, irritado com o fato de sua gerente querer resultados de alta qualidade por um preço baixo, forçando-os a fazer horas extras não remuneradas. Ukai se desculpa por Keita ter que trabalhar em sua tarefa, mas ele, parecendo irritado, pensa que horas extras não pagas são inaceitáveis. Apesar de sua irritação, Ukai quer mostrar sua gratidão. Ukai insiste em pagar um ramen para Keita como compensação. Ele recusa educadamente, citando as regras de conformidade da empresa, que desaprovam que funcionários homens e mulheres comam juntos.
O Kai cora profundamente quando Keita acrescenta que a regra é especialmente importante quando se trata de alguém tão atraente quanto ela. Keita se despede educadamente, curvando-se e desejando ao Kai uma boa noite antes de ir embora. Enquanto se afasta, Keita sente um calafrio de alívio, feliz por ter evitado casualmente qualquer rumor no escritório sobre assédio indesejado. Deixada para trás, o Kai fica corada e com o coração acelerado com o que Keita diz. Um painel de transição mostrando uma mudança de cena para a noite. Keita chega à gaiola de batedura e paga 500 ienes por uma hora, como de costume. Enquanto Keita entra na área de batedura, o balconista lhe deseja um bom divertimento. Secretamente, sua sobrinha Ikari o segue, revela-se que ela é uma aventureira com a habilidade furtividade SSS, e ela está animada para gravar ótimas imagens de seu tio. Ikari invoca seu familiar, um drone espiritual em forma de gato, para ajudá-la a gravar. Ikari explica que sua habilidade de furtividade SSS lhe concede invisibilidade perfeita, permitindo que ela entre em masmorras perigosas apesar de sua fraca habilidade de combate. Com a ajuda de seu drone invisível, Ikari planeja filmar seu tio sem que ele perceba. Keita para de repente, sentindo que alguém o está observando, sua percepção aguçada assusta Ikari, que entra em pânico por ter sido quase descoberta. Reagindo por instinto, Keita balança seu taco de beisebol na direção de onde sentiu a presença, quase atingindo a invisível Ikari. Ainda invisível, Ikari congela de terror quando Keita acidentalmente pressiona a ponta de seu taco contra o peito dela, imaginando o que poderia ser aquela parede macia. Enquanto Keita continua a cutucar a parede macia, Ikari, mortificada, tenta desesperadamente permanecer em silêncio para não revelar sua presença. Uma sirene alta soa de repente de dentro da masmorra, chamando a atenção de Keita e fazendo-o correr para investigar, deixando Ikari para trás. Na zona de fronteira da masmorra de nível 140, a popular streamer Suiren e seu grupo acionaram uma armadilha, para seu choque e o dos seus 128 espectadores ao vivo. A armadilha invoca um enxame de sapos de diamante, criaturas difíceis de lidar, que rapidamente cercam o grupo em pânico de Suiren. Enquanto uma de suas companheiras de equipe entra em pânico, Suiren tenta reunir seu grupo, gritando que eles precisam tentar sobreviver. Suiren, irritada, repreende os espectadores de sua transmissão ao vivo por fazerem comentários inapropriados durante a crise, lembrando-os de que ela pode ver tudo e que eles não vão morrer. Uma companheira de equipe, chamada Amazuru, é pega pela língua pegajosa de um sapo e grita por ajuda, pois a força do monstro ameaça esmagar seus ossos. Suiren lança um poderoso feitiço de magia de água, Bomba Megaton, mas ele se mostra completamente ineficaz contra a pele dura dos sapos de diamante. Um sapo de diamante ataca Suiren, envolvendo-a com sua língua e apertando-a com força, deixando-a em uma situação perigosa. De repente, Keita aparece atrás de Suiren, parecendo maior e mais imponente, com uma aura de poder. Com um único golpe poderoso, Keita destrói o sapo de diamante que havia capturado Suiren, salvando-a e deixando seu grupo chocado com a demonstração de força. A transmissão ao vivo de Suiren explode com comentários de espectadores maravilhados, que identificam o homem de terno com o rosto borrado como o lendário rebatedor de Shinjuku. Keita se prepara para lutar contra os sapos de diamante restantes depois de salvar Suiren, desafiando-os a atacar. O familiar de Ikari, um drone espiritual em forma de gato, paira no ar, gravando a cena enquanto a contagem de espectadores ao vivo da transmissão sobe para 32.055. Enquanto os espectadores do canal de Suiren migram para a sua, Ikari assiste à transmissão com alegria, feliz por ter deixado um link nos comentários de Suiren e pensando em como foi sortudo encontrar uma streamer de topo. Enquanto a equipe de Suiren fica maravilhada com a força de Keita, Ikari celebra o aumento do número de espectadores e doações, pensando que pode ouvir o som do dinheiro rolando. Keita demonstra sua força avassaladora, destruindo um sapo de diamante com um único golpe poderoso de seu taco. Uma joia brilhante, um item largado por um dos monstros mortos, rola pelo chão. Keita casualmente enxuga o suor da testa com um lenço, comentando que a masmorra é apenas um nível de iniciante. De pé sobre os monstros derrotados, Keita diz à equipe de Suiren que a área é ótima para uma diversão casual. Keita questiona calmamente Suiren sobre por que ela acionou um alarme em uma zona de fronteira, parecendo pouco impressionado. A companheira de equipe de Suiren explica que eles não acionaram o alarme de propósito, afirmando que simplesmente abriram um baú de tesouro vazio e insistindo que são as vítimas. Suiren diz a Keita que ele pode verificar a filmagem de sua transmissão ao vivo para provar, enquanto Keita permanece cauteloso, afirmando que não pode baixar a guarda. A equipe de Suiren observa Keita, tendo percebido que ele é o lendário rebatedor de Shinjuku. Enquanto a equipe de Suiren confirma sua identidade, Keita se pergunta silenciosamente quem poderia ter armado a armadilha. Suiren identifica Keita como o famoso Homem Forte, mas ele afirma ser um civil comum. Enquanto isso, as companheiras de equipe dela sussurram que ele ainda está transmitindo ao vivo no canal Rebatedor de Shinjuku,
fingindo não saber. Keita ouve os sussurros e suspira internamente, pensando que as jovens são intimidadoras e assumindo que devem estar chamando de velho nojento. Reconhecendo que Suiren é da grande empresa de streaming Doom, Keita decide ir embora rapidamente para evitar problemas. Suiren corre freneticamente atrás dele, dizendo para ele esperar. Suiren alcança Keita, dizendo-lhe para não parecer tão irritado e insistindo que ela deve fazer algo para agradecê-lo. Para explicar por que ele não precisa de agradecimentos, Keita apresenta uma situação hipotética de uma bicicleta que passa imprudentemente um sinal vermelho na frente de um caminhão em alta velocidade. Keita continua sua analogia, argumentando que seria desagradável ignorar deliberadamente alguém em perigo quando se tem o poder de ajudar. Keita conclui sua explicação afirmando que só salvou Suiren para não se sentir um idiota, dizendo que agradecimentos são desnecessários e problemáticos. Deixada para trás, Suiren explode de frustração, pensando consigo mesma como Keita é desagradável e irritante. Enquanto suas companheiras de equipe reclamam da atitude de Keita, Suiren o observa ir embora, sua raiva se transformando em outra emoção. Suiren cora, pensando consigo mesma que Keita é meio legal, para o choque e incredulidade de suas companheiras de equipe. Um painel de close-up dos olhos de Suiren, mostrando seu fascínio por Keita. Suiren reflete sobre o contraste entre os olhos cansados e exaustos de Keita e sua força avassaladora, achando-o rude e nobre. As companheiras de equipe de Suiren a repreendem por sua cara derretida, avisando-a que seus fãs causariam caos online se vissem sua expressão apaixonada. Um painel mostrando que a contagem de espectadores da transmissão ao vivo ultrapassou 51.427. A conversa da transmissão ao vivo está agitada com comentários, com alguns espectadores respeitando a escolha de Keita de esconder o rosto e outros se perguntando sobre sua identidade. Os comentários da transmissão ao vivo continuam, com um usuário brincando que se mataria se Suiren acabasse namorando um velho por causa disso. Outro comentário aparece, rebatendo o anterior dizendo que Keita é forte e meio legal. De seu esconderijo, Ikari sorri orgulhosamente, pensando que seu tio ignorando uma garota bonita é muito típico dele e legal. Ikari reflete sobre a situação e começa a pensar que a armadilha que Suiren encontrou era estranha. Uma representação do baú de tesouro quebrado que acionou o alarme. Ikari explica o sistema de habilidades de aventureiro, comparando-o a uma árvore crescendo reta. A analogia continua, descrevendo a habilidade principal que todos os aventureiros aprendem como o tronco grosso da árvore. Ikari explica que sua própria habilidade principal é furtividade SSS, que lhe permite esconder completamente sua presença e aparência. Ikari explica que à medida que os aventureiros sobem de nível, eles adquirem subhabilidades, que são como galhos crescendo do tronco. Ikari demonstra suas subhabilidades, Arte Ninja B, transformando seu familiar em um drone e avaliação, que ela usa no baú de tesouro quebrado. A avaliação revela que o baú é um baú de tesouro quebrado nível 11, e a conversa da transmissão ao vivo comenta sobre o uso da habilidade. Os espectadores da transmissão ao vivo especulam que o baú é de uma camada superior e deve ter sido trazido deliberadamente para mirar em Suiren. O familiar de Ikari se pergunta se alguém tentou um ataque de MPK, Monster Player Killer, que envolve o uso de monstros para atacar outros aventureiros. Percebendo que o culpado ainda pode estar por perto, Ikari tem uma ideia. Ikari envia seus drones espirituais familiares para procurar na área circundante a pessoa que armou a armadilha. Ikari, através de seu familiar, observa o grupo de streamers Very Good em apuros dentro da masmorra. O líder deles, Potato, está frustrado por ter atraído monstros muito fortes. Suiren persegue Keita, tentando agradecê-lo e pedir suas informações de contato, mas ele se recusa firmemente para o desespero dela. Com 88.677 espectadores assistindo, os membros do Very Good reclamam de seu plano fracassado. Sem saber que estão sendo transmitidos ao vivo, Suiren e Keita observam enquanto um dos membros do Very Good é visto segurando o baú armadilha. Depois que sua equipe confirma que os membros do Very Good são os culpados, Suiren usa um feitiço de espelho d'água para localizá-los. Keita analisa a técnica dela, comparando-a a um sonar. Suiren lança um feitiço de água massivo chamado Grande Vórtice, criando um enorme redemoinho que engole os membros do Very Good. Um membro do Very Good grita em choque ao ser pego pelo poderoso feitiço Grande Vórtice de Suiren. Uma das companheiras de equipe de Suiren questiona se o feitiço não foi lançado de muito longe, mas Keita a tranquiliza, explicando que a magia de longo alcance é a escolha certa para a situação. Enquanto a equipe de Suiren fica maravilhada, Keita emana uma aura poderosa e intimidadora, parecendo muito mais forte do que antes. Os membros do Very Good são apanhados na torrente furiosa, gritando que é impossível escapar de um vórtice tão poderoso. Keita caminha calmamente em direção aos membros do Very Good através do vórtice de água, para o choque deles que se perguntam quem ele é. Potato, o líder do Very Good, ordena que seus companheiros de equipe ataquem Keita com magia.
Um painel de transição mostrando os múltiplos impactos dos feitiços de magia do Very Good. Keita emerge do bombardeio mágico ileso, para o choque de Potato, que então ordena a seus companheiros que mirem nos pés dele. O chão sob os pés de Keita desmorona, fazendo parecer que ele está caindo no vórtice de água. Em um flashback, Keita relembra seu antigo chefe Yu dizendo que, mesmo quando se atinge o limite, é possível continuar trabalhando enquanto se estiver consciente. O flashback continua, com o chefe de Keita explicando metaforicamente que se alguém continuar se movendo, pode até correr sobre a água. De volta ao presente, Keita corre sobre a superfície do vórtice de água, pensando que comparado ao trabalho de escritório irracional, isso não é nada. Um close-up do rosto de Keita, percebendo que seu antigo chefe estava certo de uma maneira distorcida. Keita alcança os membros do Very Good e acerta Potato no rosto com seu taco de beisebol. Depois de acertar Potato, Keita casualmente pede desculpas. Um close-up do rosto ensanguentado e quebrado de Potato depois de ser atingido. Uma das companheiras de equipe de Suiren corre até Keita, perguntando preocupada se ele está bem. Outra companheira de equipe sussurra para Suiren que o canal de Keita ainda está transmitindo ao vivo, então ela deve ter cuidado com o que diz. A companheira de equipe de Suiren procura o drone de transmissão de Keita, mas não consegue encontrá-lo, concluindo que o operador da câmera deve ter habilidades de furtividade avançadas. Keita e Suiren confrontam o derrotado grupo Very Good, Suiren os repreende, dizendo que eles poderiam ter matado a todos. Keita reconhece o Very Good como o grupo de streamers que o fez trabalhar horas extras. Enfurecido, ele agarra Potato pelo colarinho, exigindo saber o que eles estão fazendo ali. Potato entra em pânico, alegando que Keita pegou a pessoa errada e ameaçando denunciá-lo à guilda. Irritado com a atitude de Keita, Potato joga sua arma no baú armadilha quebrandou. Potato ativa outra armadilha de alarme, rindo maniacamente enquanto chama por monstros mais fortes. Enquanto Potato insulta, chamando-o de velho idiota, Keita começa a contar calmamente até 1. Para o choque de Potato, a armadilha invoca um monstro fraco em forma de amendoim. Um painel de transição mostrando a figura imponente e musculosa de Keita. Enquanto os espectadores da transmissão ao vivo zombam do menino amendoim, Potato tenta fingir que era tudo uma piada para ajudar Suiren. Keita, sem se impressionar, continua sua contagem até 2. Potato implora nervosamente pelo perdão de Keita, insistindo que era apenas uma brincadeira e Kari, através de seu familiar, observa que ele ainda não se desculpou. Keita termina sua contagem até 3 e acerta Potato com um golpe poderoso de seu taco, mandando-o voar como um home run. As companheiras de equipe de Suiren observam, com uma delas comentando que ele pode ter exagerado e esperando que Potato não esteja morto. Suiren cora profundamente, pensando consigo mesma como o rebatedor de Shinjuku é legal. No dia seguinte, no escritório, o Kai informa a Keita com entusiasmo que o grupo de streamers Very Good foi expulso. O Kai explica que as licenças de aventureiro do Very Good foram revogadas após um grande erro em uma transmissão ao vivo, mas Keita parece desinteressado. Uma notícia detalha que o Very Good teve suas licenças revogadas pela guilda devido a comportamento malicioso de MPK, sendo a streamer Suiren a vítima. Keita verifica as notícias em seu telefone e fica aliviado ao ver que seu nome não foi mencionado, confirmando que a equipe de Suiren cumpriu sua promessa. Um flashback mostra Keita preocupado com a possibilidade de se envolver no escândalo do Very Good, temendo que sua própria licença de aventureiro pudesse ser revogada. No flashback, Keita pede à equipe de Suiren para manter sua identidade em segredo. Suiren concorda alegremente, mas diz que quer um favor em troca. As companheiras de equipe de Suiren concordam com o pedido de Keita no flashback. No flashback, Suiren pede um favor em troca, deixando Keita apreensivo com suas intenções. De volta ao escritório, o Kai relata animadamente que o canal do rebatedor de Shinjuku ultrapassou 80.000 inscritos e deseja que ele trabalhasse com eles. O Kai lamenta que os streamers famosos da Doom os ignorem e duvida que conseguirão encontrar um substituto para o Very Good. Keita recebe uma mensagem de Suiren com adesivos fofos e um cumprimento amigável. Keita fica irritado ao receber a mensagem, pensando que trocar contatos com Suiren seria um incômodo. O Kai pergunta se ele recebeu o spam. Keita mente para o Kai, dizendo que a mensagem era um spam de uma jovem tentando atraí-lo para um aplicativo de namoro. O Kai, chocada, diz que também já recebeu esse tipo de mensagem de spam. O Kai conta uma história sobre golpes em aplicativos e pergunta a Keita se ele usa o mesmo aplicativo que ela. Ele confirma, dizendo que o usa para contatar a família. Animada com a coincidência, o Kai pede alegremente para trocar informações de contato com Keita. Keita entra em pânico internamente, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa para recusar o pedido de Kai. O Kai sorri, feliz por finalmente ter encontrado uma oportunidade natural para pedir o contato de Keita, algo que ela desejava há algum tempo. A ansiedade de Keita aumenta enquanto ele pensa em como a situação está se tornando problemática.
A gerente chama Keita e Yukai, e Keita aproveita a oportunidade para escapar da situação, agradecendo mentalmente a sua chefe por tê-lo salvado. Keita e Yukai ficam diante de sua gerente, e Keita pressente que mais problemas estão por vir. A gerente pergunta se eles encontraram um substituto para o Very Good. Keita explica que ainda não encontraram ninguém. A gerente coloca a principal revista da empresa na mesa, afirmando que há um problema sério. A gerente aponta para a revista, enfatizando a gravidade do problema, enquanto Keita a reconhece como a principal publicação da empresa. Um close-up da revista mostra que o artigo exclusivo do Very Good era a matéria principal, com todo o espaço publicitário e patrocínios já vendidos. Keita argumenta que o conteúdo é responsabilidade do departamento editorial, mas a gerente retruca que eles já estão sobrecarregados. A gerente ordena que Yukai faça uma apresentação de vendas para Dumpro, com Keita acompanhando como suporte. A gerente confirma que se trata da Dum Production, a grande empresa que gerencia streamers de ponta com mais de 1 milhão de inscritos, como Suiren. Yukai pergunta sobre um aumento no orçamento, mas a gerente nega, dizendo que suas habilidades de vendas serão postas à prova, deixando Keita e Yukai horrorizados. Keita e Yukai gritam em uníssono, chocados com a tarefa impossível que lhes foi dada. No escritório da Dum Production, Keita e uma visivelmente nervosa Yukai se encontram com Kenya Kashidoki, o gerente da empresa. Kashidoki, um streamer, assume que eles são de uma editora. Keita se apresenta calmamente como Sato, da Adventure Book Co. Keita e Yukai se sentam para a reunião, pedindo uma colaboração. Keita passa a palavra para Yukai apresentar os detalhes da proposta. Yukai conclui sua apresentação. Kashidoki descarta a proposta deles como chata e sem sentido, questionando o que a Dum Production ganharia com isso. Kashidoki zomba da pequena circulação da revista deles. Keita percebe que eles nunca tiveram a intenção de fazer negócios. Kashidoki continua a zombar da mídia impressa, chamando a reunião de perda de tempo. A atitude de Kashidoki muda quando seu olhar se fixa lascivamente no peito de Yukai. Kashidoki convida Yukai para uma festa com um figurão da indústria, sugerindo que ela poderia conseguir um trabalho se o deixasse de bom humor. Com um olhar lascivo, Kashidoki deixa claro que quer que Yukai agrade o figurão da indústria para beneficiá-lo. Yukai fica chocada e horrorizada com a implicação de Kashidoki. Kashidoki sorri maliciosamente, esperando que Yukai entenda sua sugestão indecente. Yukai o confronta, perguntando se ele está sugerindo favores sexuais em troca de negócios, chamando isso de uma violação grave de conformidade. Kashidoki nega estar forçando-a, mas sugere que ela se encontre com o homem em um quarto de hotel. Keita suspira de irritação enquanto Yukai fica pálida e trêmula com a proposta. Keita se levanta firmemente, agradece a Kashidoki pelo tempo e anuncia que eles estão de saída. Enquanto Keita guia Yukai para a porta, Kashidoki protesta, dizendo que eles estavam chegando a algum lugar. Keita para e ameaça sutilmente Kashidoki, mencionando o poder das redes sociais. Ele continua sua ameaça, detalhando como streamers populares evitam estabelecimentos adultos por medo de exposição viral. Keita menciona uma tendência perturbadora de streamers sendo usados como acompanhantes em festas de hotel, coagindo amadores a fazer sexo. Keita finaliza sua ameaça mencionando um boato de que a Shubin Magazine tem uma matéria bombástica sobre a Dum Production para a próxima semana. Kashidoki reage com fúria atordoada, exigindo saber como Keita sabe de tudo isso. Keita sai com Yukai dizendo que mídia ultrapassada tem nossas próprias conexões. Enfurecido, Kashidoki agarra Keita, ameaçando-o e se gabando de seu antigo número de seguidores. Keita agarra facilmente o pulso de Kashidoki, parando seu ataque. Percebendo que Kashidoki é mais fraco do que esperava, Keita considera a negociação encerrada. Keita e Yukai se retiram, deixando para trás um Kashidoki humilhado. Um painel de transição focado na frase de Keita ao sair. Um painel de transição mostrando o exterior do prédio da Dum Production. Do lado de fora, Yukai agradece profusamente a Keita por salvá-la, enquanto ele a lembra que o acordo fracassou. Keita aponta para o grande espaço em branco na programação da revista, sabendo que enfrentarão a ira de sua chefe. Keita e Yukai ficam do lado de fora do prédio, sem saber o que fazer a seguir. De volta ao escritório, Kashidoki ferve de raiva. Um subordinado se aproxima do furioso Kashidoki para perguntar o que está errado. Kashidoki desconta sua raiva no subordinado, dando-lhe um soco de revés no rosto. O subordinado desaba no chão, com o dente da frente quebrado e rolando pelo chão. Kashidoki zomba do subordinado caído enquanto lambe o sangue de seus nós dos dedos. O subordinado implora por misericórdia enquanto Kashidoki se aproxima dele. Kashidoki usa o subordinado como um saco de pancadas, batendo a cabeça dele contra a janela do escritório. Uma tomada distante mostrando Keita e Yukai se afastando, alheios à violência que ocorre lá dentro. Enquanto bate em seu subordinado, Kashidoki jura que fará Keita sofrer por humilhá-lo. Um close-up da violência, com Kashidoki batendo a cabeça do subordinado contra a janela.
Um close-up do rosto enfurecido de Kashidoki enquanto ele jura vingança contra Keita. Enquanto caminham pela rua, o Kai pergunta a Keita sobre um boato de revista. Keita responde que, embora não seja provado, ele está convencido de que é verdade. Keita elabora sobre o boato, explicando que a Doom Production supostamente explora clientes, streamers e fãs do sexo feminino, coagindo-as a dormir com eles. Keita lamenta ter que descobrir o lado sombrio da indústria para o trabalho. O Kai se aproxima dele e timidamente pergunta se ele tem planos para a noite. Corando, o Kai convida Keita para sair para beber como forma de agradecê-lo por sua ajuda mais cedo. O Kai pensa consigo mesma, corada e triunfante, que finalmente conseguiu convidá-lo para sair. Keita recusa educadamente, afirmando que proteger seus colegas é parte de seu trabalho e que ela não precisa se sentir em dívida. Keita diz ao Kai que já tem planos para o jantar, e ela pergunta em pânico se é um encontro. Keita explica que vai jantar com sua irmã e sobrinha, para o alívio de Ukai. Depois de se despedir de Ukai e de sua gerente, Keita corre para a estação de trem, verificando uma mensagem de sua sobrinha sobre o local do jantar. No trem lotado, Keita nota que o dia está abafado, mas pensa que é um ótimo dia para uma cerveja. Keita sonha acordado com uma cerveja gigante, imaginando que sua irmã o está tratando em um restaurante chique. Enquanto está perdido em pensamentos, um homem agarra Keita no trem, acusando-o e exigindo que ele desça na próxima estação. Uma jovem de cabelo curto e óculos nas proximidades parece igualmente chocada com a acusação repentina. O acusador mostra a Keita um vídeo em seu telefone, mostrando a expressão salivante de Keita de antes. O acusador se revela como o streamer repelente de pervertidos Mamoru-kun, que filmou Keita e agora o está expondo. Mamoru acusa publicamente Keita de apalpar a mulher, afirmando ter provas em vídeo e ameaçando chamar a polícia. Keita tenta se defender mostrando que suas mãos estavam ocupadas, mas Mamoru insiste que qualquer contato ou proximidade é suficiente para ser considerado um pervertido. Mamoru se gaba de seus 38.000 inscritos e de suas supostas conexões com a polícia, exigindo a identificação de Keita. A mulher envolvida nega ter sido apalpada, mas Mamoru a ignora, mostrando-lhe o vídeo e insistindo que Keita é culpado. Irritada, a mulher exige que Mamoru apague o vídeo, mas ele se recusa, alegando que está agindo pelo bem da sociedade. A mulher fica sem palavras e furiosa com a recusa e a justiça própria de Mamoru. Keita suspira e envia uma mensagem para sua sobrinha, Ikari, informando que vai se atrasar. Keita pede educadamente à mulher para descer com ele na próxima estação, para testemunhar aos funcionários da estação que ele é inocente. A mulher concorda em ajudar Keita a esclarecer o mal-entendido com os funcionários da estação. Mamoru, o streamer, sorri de forma presunçosa, indicando que seu plano está funcionando. De repente, Mamoru foge do trem, gritando esqueçam enquanto escapa. Enquanto Mamoru foge, ele grita tarado para Keita, e os outros passageiros começam a sussurrar e a julgar Keita. Os passageiros continuam a fofocar maliciosamente, chamando Keita de pervertido e planejando postar sua foto online para alertar os outros. Keita percebe que algo está errado, pois os passageiros começam a espalhar rumores maliciosos em uníssono, ignorando os fatos. Keita percebe que foi vítima de uma armação e que os outros passageiros provavelmente são cúmplices. A mulher tenta ir atrás de Mamoru, mas Keita a impede e seus óculos caem no chão durante a comoção. Keita decide não perseguir Mamoru, pensando que isso só causaria mais problemas e incomodaria os outros passageiros. Refletindo sobre a situação, Keita suspeita que Kenya, o gerente da Doom Production, está por trás da armação. Na plataforma do trem, a mulher se culpa, mas Keita a tranquiliza, explicando que, embora tenha sido coincidência para ela, ele acredita que era um alvo. A mulher diz a Keita que tem uma pista sobre o porquê de alguém como Mamoru a ter como alvo. Keita responde que também é um alvo, chamando isso de uma espécie de ressentimento reverso. A mulher sugere que a situação pode se tornar problemática se as coisas se complicarem mais tarde. Para se precaver, a mulher mostra seu telefone, que exibe uma foto sua em trajes de aventureira, e pede para trocarem informações de contato. Keita concorda hesitantemente em trocar contatos. Enquanto isso, em uma loja de conveniência, sua sobrinha Ikari se preocupa com o tipo de problema em que ele se meteu. Ikari revela para si mesma que sua mãe não virá ao jantar e que isso foi uma mentira. Um painel de close-up reforça que a menção de sua mãe vir foi uma mentira de Ikari. Com um sorriso malicioso, Ikari pensa consigo mesma que esta noite é a vez dela de recompensar seu tio. Em um restaurante, Ikari incentiva seu tio Keita a fazer um brinde, eles batem seus copos brindando. Keita bebe sua caneca de cerveja com entusiasmo. Ikari, sorrindo, pergunta como está o sabor, e ele responde que está ótimo. Enquanto jantam, Keita agradece a Ikari, mas a lembrança do incidente no trem o incomoda. Ele levanta 2 dedos secretamente, um tique que ele tem quando está estressado ou irritado.
Keita pergunta sobre a mãe de Ikari e Ikari mente, dizendo que sua mãe está no trabalho, mas deixou dinheiro para eles internamente. Ela se sente culpada por ter enganado seu tio sobre a vinda de sua mãe. Keita, por sua vez, fica desconfiado sobre o trabalho secreto de sua irmã. Uma tomada externa do prédio do restaurante, Keita comenta que já faz muito tempo que eles não têm a chance de conversar assim. Keita pergunta a Ikari sobre a escola, e ela brinca que essa é uma pergunta típica de tio. Keita ri, admitindo que pode parecer antiquado, mas ele está genuinamente curioso sobre a vida dela. Ikari responde animadamente que a escola está ótima e que ela encontrou algo que gosta de fazer. Keita pergunta o que é, e Ikari fica nervosa. Ikari entra em pânico internamente, sabendo que não pode contar a seu tio que ela secretamente criou um canal de transmissão ao vivo onde ela o transmite lutando em masmorras. O telefone de Keita toca e Ikari aponta que é a gerente dele que está ligando. Keita considera ignorar a chamada, mas Ikari insiste que ele atenda, ele se desculpa e se afasta da mesa para atender a ligação. Keita atende o telefone e sua gerente se desculpa por ligar tão tarde. Sua gerente pergunta abruptamente se ele apalpou alguém, para o choque e confusão de Keita. A gerente explica que um streamer chamado Repelente de Pervertidos Mamoru-kun o expôs em um vídeo. Keita admite que houve um problema no trem cerca de uma hora antes. A gerente acha o momento muito conveniente, observando que o rosto de Keita está borrado no vídeo e não há informações que o identifiquem. Apesar do anonimato, a gerente diz que, de alguma forma, o vídeo foi destacado como sendo sobre um funcionário da empresa de livros deles. A empresa recebeu uma mensagem direta em suas redes sociais sobre a acusação, perguntando como eles planejam lidar com isso. Keita percebe que foi vítima de uma armação. A gerente expressa sua confiança em Keita, dizendo que sabe que ele não faria algo assim porque ele se preocupa mais com a autopreservação do que com sua libido. Keita fica satisfeito por sua gerente o entender tão bem. Eles concordam que a armação é muito bem planejada para ser obra de um streamer de pequeno porte e que alguém maior deve estar por trás disso. Ambos concluem que o culpado só pode ser Kenya Kashidoki, o gerente da Doom Production com quem Keita teve um confronto anteriormente. A gerente de Keita fica furiosa com a ideia de que a maior empresa do setor recorreu a assédio depois que sua proposta indecente foi rejeitada. A gerente diz a Keita para não se atrasar para a reunião da manhã seguinte, onde discutirão como lidar com a situação. A gerente garante a Keita que a empresa não tomará nenhuma medida disciplinar contra ele, pois ela confia nele e o vídeo tem pouco valor como prova. O Kai, que está com a gerente, expressa seu nojo por pessoas que oferecem sexo em troca de negócios ou distorcem a justiça social. Keita se oferece para voltar ao escritório. A gerente diz a Keita para aproveitar o jantar com sua família e desliga. Keita aperta o telefone pensando. Keita reflete que os perpetradores mantiveram o vídeo anônimo e borrado porque sabem que as evidências são fracas, tornando inútil processar o streamer. Keita pensa em como os caras maus são bons em se proteger, sua aura sombria assusta um garçom próximo. Enfurecido por eles terem envolvido sua empresa, seus colegas e arruinado seu tempo com a família, Keita conta silenciosamente até 3. Keita retorna à mesa, cumprimentando Ikari. Keita retorna à mesa, parecendo muito mais musculoso e envolto em uma aura intimidadora. Ikari, chocada, pergunta o que aconteceu e se ele está bem. Keita sorri e garante a Ikari que está tudo bem, mas sua aparência a deixa apavorada. Ikari pergunta a Keita se algo aconteceu, mas ele não responde diretamente. Em vez de responder, Keita bebe sua caneca de cerveja de uma só vez. Keita admite que houve um pequeno problema no trabalho. Ikari diz a ele para não se preocupar com ela e oferece para pegar um táxi para casa para que ele possa voltar ao trabalho. Ele lhe dá dinheiro para a passagem. Keita insiste que ela fique com o troco como dinheiro de bolso para compensar por ter estragado o gesto gentil dela e sai apressado. Ikari decide que não vai deixar seu tio sozinho. Ela anuncia uma transmissão ao vivo no canal Rebatedor de Shinjuku, para o entusiasmo de seus seguidores. Em uma tomada externa da gaiola de batedura de Shinjuku à noite, Keita pede para usar por 1 hora. O balconista confirma a taxa de 500 ienes, mas Keita diz a ele que tem outros planos para esta noite. Keita pensa com raiva no líder da indústria, que força as pessoas a dormirem com eles por negócios. Seus pensamentos se voltam para o streamer que arma para as pessoas por assédio sexual, chamando-o de escória imunda. Keita declara que está indo para o Palácio dos Íncubos para espancar os monstros cheios de luxúria até virarem polpa. O Palácio dos Íncubos é uma masmorra perigosa que se assemelha ao distrito da Luz Vermelha de Shinjuku. Kabukicho é um lugar caótico, onde muitas vidas foram perdidas durante o desastre das masmorras, e está cheio de monstros e demônios nascidos do desejo sexual. Enquanto monstros que representam vários fetiches vagam pelas ruas, Keita chega, dizendo que vem aqui de vez em quando para enfrentar os demônios. Um demônio da luxúria, atraído pela aparência de Keita, grita grande, musculoso, forte. Keita se prepara para atacar, determinado a esmagar o monstro.
Com um poderoso golpe de seu taco de beisebol, Keita manda o monstro da luxúria voando pelo ar. O monstro se choca contra um prédio e explode. Keita, de pé triunfante, comenta que não há nada melhor do que explodir bastardos obcecados por sexo. Keita reflete sobre o estresse acumulado de sua vida corporativa, incluindo abuso de poder, assédio e falsas acusações que ele tem guardado dentro de si. Com uma expressão determinada, Keita declara que vai descarregar toda a sua frustração reprimida nos monstros da masmorra. Um painel de transição mostrando Keita dando um passo à frente, pronto para continuar sua fúria. Escondida e transmitindo ao vivo, Ikari olha para seu telefone, assustada com a descrição do demônio do fetichismo sexual que seu tio está enfrentando. Ikari, usando sua habilidade de furtividade SSS, observa aterrorizada, sabendo que os demônios no Palácio dos Íncubos são resistentes a danos e sujeitam suas vítimas a atos sexuais se as derrotarem. Enquanto isso, Keita grita com um monstro, chamando-o de bastardo imundo que apalpa pessoas em trens lotados. Keita desfere um golpe devastador na virilha de um demônio, gritando que vai arrancar seus órgãos genitais. Ikari fica assustada com a violência, enquanto os espectadores do Livestream comentam que Keita parece estar de muito mau humor e se perguntam o que pode ter acontecido. Keita continua sua fúria, amaldiçoando os idiotas cérebro na virilha que exigem favores sexuais em troca de negócios enquanto derrota mais monstros. Enquanto Keita fica em meio aos monstros derrotados, um espectador envia um superchat de 10.000 ienes, esperando que ele coma algo delicioso para aliviar o estresse, e Ikari fica animada com a doação. Keita para por um momento, examinando a área para garantir que não há mais inimigos imediatos por perto. Enquanto a transmissão atinge a monetização e os superchats continuam a chegar, Ikari sonha em ganhar uma fortuna para que seu tio possa largar o emprego. Ikari fantasia sobre um futuro onde ela e seu tio possam passar o resto de suas vidas juntos como streamers de sucesso. De repente, um clarão de luz atravessa o ar e atinge o chão perto de Keita com um baque, causando uma pequena explosão. Keita se vira, surpreso, para ver uma grande lança cravada no chão onde a explosão ocorreu. A lança libera uma poderosa esfera de energia. Keita salta para trás para evitar a explosão e, em seguida, atinge a esfera com seu taco, desviando-a. A transmissão ao vivo de Ikari é subitamente interrompida. Em pânico, ela se pergunta se o drone foi destruído ou se seu tio descobriu que ela o estava transmitindo. Um painel de transição focado na lança, que vibra com poder após a explosão. A lança desaparece do chão e reaparece na mão de uma nova aventureira, uma mulher com cabelo azul e um traje de batalha. A misteriosa mulher avança rapidamente em direção a Keita, atacando-o com sua lança. Keita bloqueia habilmente o ataque da mulher com seu taco de beisebol, e as duas armas se chocam com um som metálico. Um close-up do olho da mulher enquanto ela continua seu ataque contra Keita. Enquanto eles se enfrentam, a mulher de repente para e grita "espere", congelando no meio da batalha. Um close-up do rosto de Keita enquanto ele segura seu taco contra a lança da mulher. Um close-up do rosto da mulher, com os olhos sombreados mostrando sua reação surpresa. Percebendo que Keita é um humano e não um monstro, a mulher fica chocada com seu erro. A mulher se curva profundamente, pedindo desculpas profusamente pelo ataque equivocado. Keita diz à mulher para ter mais cuidado com o que a cerca, e ela se desculpa novamente, explicando que não achava que mais ninguém estaria na área. Escondida, Ikari percebe que Keita não a notou, graças à sua habilidade de furtividade SSS. Ikari deduz que sua transmissão ao vivo foi cortada porque seu drone familiar foi pego na explosão do ataque de área da mulher. Ikari fica chocada ao reconhecer a mulher como Senna, a dançarina da lança, uma streamer de alto nível da Doom Production com mais de 1 milhão de inscritos e conhecida por ser a mais forte atacante física solo. Ikari, assistindo secretamente, percebe o potencial viral de uma colaboração entre seu tio, Suiren, e a recém-chegada Senna, ficando extremamente animada. Convencida de que a colaboração entre seu tio, Suiren e Senna será lendária, Ikari decide retomar a transmissão ao vivo, usando seu familiar drone para filmar. Para evitar problemas por transmitir a transmissão oficial de Senna, Ikari decide borrar o rosto dela e silenciar a conversa antes de retomar a transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo de Ikari é retomada, e os espectadores imediatamente inundam o chat com comentários, aliviados e perguntando se Keita está bem. Apesar do rosto borrado, os espectadores da transmissão ao vivo começam a reconhecer Senna, e o chat explode em choque e incredulidade. Enquanto Senna pergunta a Keita se algo está errado, os espectadores da transmissão ao vivo enlouquecem, enviando superchats e expressando seu choque ao vê-la. Keita sente que está sendo observado, mas descarta a sensação como imaginação, sem saber que Ikari o está filmando secretamente. Keita questiona se o ataque de Senna foi um erro, ela se desculpa, alegando ter problemas de visão e tê-lo confundido com um monstro. Uma explicação sobre as armas dos aventureiros, destacando que, embora a maioria seja comum e replicável, existem algumas armas lendárias que não podem ser reproduzidas.
A lança de Senna é revelada como uma dessas armas lendárias, chamada Gai-Bolga Destruição. Keita reconhece a mulher como Senna, uma das streamers mais bem ranqueadas da Doom Production. Keita lembra de ter visto Senna em um programa de música popular de Ano Novo, esperando que ela não esteja transmitindo ao vivo no momento. Keita examina os arredores e, não vendo mais ninguém, conclui que está sozinho com Senna. Keita questiona a desculpa de Senna sobre a visão ruim, e ela explica que óculos podem quebrar em combate. Keita a acusa de mentir. Keita ataca Senna para testá-la, ela bloqueia seu golpe, e os dois se envolvem em um combate de alta velocidade. O tom de Senna muda de brincalhão para sério enquanto a batalha entre ela e Keita se intensifica. A luta continua com faíscas voando enquanto suas armas se chocam, mostrando a incrível habilidade de ambos os lutadores. Keita para por pouco um golpe de alta velocidade de Senna, demonstrando seus reflexos incríveis. O duelo repentino entre Keita e Senna choca os espectadores da transmissão ao vivo, que reagem com espanto. Os espectadores ficam maravilhados com a batalha de alto nível, rotulando-a de dançarina da lança vs rebatedor de Shinjuku. Keita intercepta perfeitamente um chute poderoso de Senna, interrompendo o ataque dela. A batalha chega a uma parada tensa com o taco de Keita parado a centímetros do rosto de Senna. Senna congela surpresa enquanto a poeira baixa, marcando o fim do duelo. Um close-up da poeira se dissipando enquanto Keita bloqueia o ataque de Senna, o que leva à conclusão da luta deles. Um painel de transição focado no taco de Keita, refletindo o fim abrupto da intensa batalha. Após a luta, Senna expressa sua surpresa, observando que o taco de Keita não parece ter nenhum poder mágico e se pergunta se é apenas um item comercial comum. Keita confirma que seu taco é um item alugado de uma gaiola de batedura. Senna, impressionada, pergunta se sua técnica é baseada na arte do bastão, mas ele nega. Keita revela que suas habilidades de luta são apenas imitações de um filme de Kung Fu que ele gosta, que ele pratica sozinho durante as horas extras no trabalho. Senna fica chocada ao saber que as habilidades de Keita são apenas imitações. Keita então a confronta, afirmando que sabe que a história dela sobre ter uma visão ruim era uma mentira. Keita confronta Senna, explicando que percebeu que ela luta de olhos fechados. Ele admite que lutou com ela para confirmar que seu primeiro ataque exigia uma reação mais rápida do que a visão, e que ele tinha uma razão para suspeitar de como ela luta. Keita pergunta a Senna se morrer não é assustador, enfatizando o verdadeiro medo por trás da morte de um aventureiro. Keita explica que o terror de ser derrotado por um monstro mais forte pode quebrar o espírito de um aventureiro, mesmo que seu corpo reviva. Keita se desculpa por se intrometer, mas diz que se arrependeria se não dissesse nada. Senna agradece pelo conselho dele. Senna confessa a verdade. Ela tem muito medo de abrir os olhos. Ela revela que sua habilidade principal é o olho da mente. Senna explica que sua habilidade de rank extraordinário é o olho da mente e dá uma visão elevada em terceira pessoa de si mesma, como em um videogame. Senna continua, explicando que a habilidade melhora seus reflexos e velocidade de reação, fazendo com que o tempo pareça desacelerar ao seu redor. Senna revela que adquiriu a habilidade há 18 anos, aos 4 anos de idade, durante o desastre da masmorra, chocando Keita, escondida, e Kari fica aliviada por sua habilidade de furtividade SSS estar além da detecção de Senna. Em um flashback, Senna relembra o dia em que foi separada de seus pais e atacada por uma horda de monstros durante o desastre. O flashback mostra o caos do desastre da masmorra há 18 anos, com monstros destruindo a cidade e pessoas fugindo em pânico. No flashback, uma jovem Senna é perseguida por goblins e um deles a ataca com suas garras. O flashback mostra as garras de um goblin cortando os olhos da jovem Senna enquanto ela grita de dor e terror. O flashback mostra uma tomada de um prédio com gritos de agonia, ilustrando o caos e a destruição. Um painel de flashback com efeitos sonoros e um grito de raiva de bastardos. No flashback, um Keita mais jovem e ferido segura a criança ferida, Senna, gritando de frustração por não ser forte o suficiente para proteger as pessoas a tempo. No flashback, o jovem Keita conforta a criança ferida, prometendo protegê-la no presente. Senna relembra seu salvador e se pergunta onde ele está agora. Keita pergunta sobre os pais dela. Senna se desculpa por ter se aberto tanto e diz que eles estão seguros, para o alívio de Keita. Senna pergunta sobre a experiência de Keita durante o desastre. Ele responde que também passou por momentos difíceis e que só conseguiu sobreviver, sem poder ajudar ninguém. Keita tem um flashback doloroso de quando chegou a um abrigo e descobriu que era tarde demais para salvar o menino que ele havia prometido proteger. Senna sorri e diz que também fica feliz por ele ter sobrevivido. Keita fica surpreso com o calor genuíno dela, enquanto ele aperta o punho em silêncio, lembrando-se de seu fracasso. Senna explica que se tornou uma aventureira para encontrar e agradecer ao seu benfeitor, mas não conseguiu encontrá-lo no caos do abrigo após se reunir com seus pais. Senna revela que sua motivação para se tornar famosa é na esperança de que seu salvador a veja um dia e entre em contato com ela.
Senna confessa que desde aquele dia, ela tem muito medo de monstros e não consegue lutar com os olhos abertos, por isso ela luta sozinha. Keita observa que ela percebeu a habilidade dele rapidamente. Senna diz que foi principalmente por instinto, e Keita comenta que ele pode fazer algo semelhante. Keita adverte Senna para não exagerar, lembrando-a de que alguém se esforçou muito para salvar sua vida e ficaria triste se algo acontecesse com ela. Keita brinca que é um velho delicado e que dói ver jovens se machucando. Senna sorri com o comentário dele. Senna pergunta por que Keita está ali, e ele diz que é seu hobby praticar rebatidas. Ela pensa que ele se parece um pouco com a pessoa de sua memória. Senna descarta a ideia de Keita ser seu salvador, pois ele não era tão musculoso, e também acha que ele se parece com o homem que viu no trem. Enquanto isso, o familiar de Ikari se preocupa com a queda de audiência. Ikari, assistindo à transmissão, fica preocupada que a conversa calma e o fato de os rostos estarem borrados e o áudio mudo farão com que ela perca espectadores. Enquanto Ikari se preocupa, um homem musculoso aparece de repente e grita corta, surpreendendo Senna. O homem, um cinegrafista, se aproxima de Keita e Senna. Keita, surpreso, pergunta quem ele é. O homem se apresenta como Dan, um cinegrafista freelancer encarregado da filmagem de Senna. Quando Keita pergunta se ele está transmitindo ao vivo, Dan declara com orgulho que é um artista e odeia transmissões ao vivo por não permitirem edição. Senna se apresenta formalmente e explica que está ali para gravar um videoclipe para sua nova música. Dan reclama que o plano original era que ela dançasse com um novato, mas ele afirma que não existe nenhum novato no nível dela. Dan reclama que os executivos não entendem nada e que ele seria banido se reclamasse. Senna diz que estaria em apuros sem o talento de Dan, mas ele a incentiva a experimentar outros cinegrafistas. Dan fica furioso, gritando que o novato nem conseguiu chegar ao Palácio dos Íncubos. Keita comenta que entende bem a frustração de lidar com exigências irracionais da alta administração. Com um gato imaginário miando ao fundo, Keita diz que passou por uma experiência semelhante recentemente. Dan explica que o novato fugiu há muito tempo e então, impulsivamente, implora a Keita que participe do vídeo promocional em seu lugar, prometendo que será o melhor vídeo de todos. Dan percebe a relutância no rosto de Keita, e Keita confirma sem rodeios que não quer participar. Dan se desculpa e faz uma oferta formal, prometendo compensação e créditos oficiais. Keita recusa, explicando que não é pelo dinheiro, mas porque ele não gosta de ser o centro das atenções, enquanto a transmissão ao vivo mostra espectadores oferecendo dinheiro por uma revelação facial. Dan oferece uma alternativa. Eles esconderão o rosto e o nome de Keita com Xi, manterão seu envolvimento em segredo da empresa e Dan o pagará pessoalmente do próprio bolso. Senna também pede a Keita para participar do vídeo. Dan expressa apaixonadamente que é seu compromisso como cinegrafista profissional filmá-los juntos, mesmo que tenha que gastar seu último centavo. Keita ouve atentamente enquanto Senna explica que com ele, ela sente que pode dar o seu melhor. Senna explica que teve que se conter com o parceiro original, mas não quer comprometer seu trabalho para os fãs que aguardam sua música. Keita pondera o pedido dela. Keita olha para seu taco de beisebol alugado, pensativo. Keita observa que o aluguel de seu taco, que custa 500 ienes por hora, tem apenas 30 minutos restantes. Keita declara com confiança que terminará a masmorra nos 25 minutos restantes, para a surpresa de Senna. Keita concorda em deixá-los filmar, dizendo que não precisa de compensação. Animados, Senna concorda e Dan se prepara para filmar. Dan aciona seus drones de gravação, o enxame Albacore, e a música começa. Keita e Senna avançam, e Keita comenta que a música parece ter um efeito de buff. Keita avança, esmagando monstros com seu taco de beisebol. Keita comenta sobre o som satisfatório que seus golpes fazem enquanto derrota os monstros. Exaltada, Senna diz a Keita que lutando ao lado dele, ela pode finalmente lutar com força total. Senna levanta sua lança e lança um poderoso ataque mágico chamado Esmagamento de Esmeralda. O ataque de Senna atinge seu alvo, perfurando e destruindo vários monstros com estilhaços de esmeralda. Enquanto lutam em sincronia com a música, Keita pensa consigo mesmo como é embaraçoso, mas divertido, se deixar levar e lutar ao lado de uma jovem. Apesar do constrangimento, Keita admite para si mesmo que está se divertindo. Keita levanta Senna e a lança no ar, pensando em como admira as pessoas que se orgulham de seu trabalho. No ar, Senna lança outro ataque de esmagamento de esmeralda, derrotando os monstros restantes abaixo. A transmissão ao vivo de Ikari se torna viral, com os espectadores maravilhados com a rapidez com que eles limparam o estágio, superando até mesmo outros aventureiros de ponta, e as doações continuam a chegar. Ao entrarem na câmara do chefe, eles encontram um enorme monstro demoníaco com asas de dragão segurando um veículo em suas garras. Keita e Senna enfrentam o chefe demônio, que segura um veículo. A transmissão ao vivo reage com pânico e confusão sobre o design do palco, que inclui um pântano venenoso. Keita pergunta a Senna se ela está pronta. Keita ataca a perna do chefe por trás, desequilibrando-o. Senna salta sobre os escombros para se posicionar.
enquanto a transmissão ao vivo se pergunta se Keita derrotou o monstro. Senna invoca o poder de sua lança lendária, Gaibog, para um ataque poderoso. O ataque de lança de Senna atinge a cabeça do chefe demônio com uma força imensa. O chefe demônio, enfurecido pelo ataque de Senna, retaliates com um poderoso ataque de sopro de fogo na direção de Keita. Keita emerge ileso das chamas, para o choque dos espectadores, que percebem que ele está vestindo roupas comuns em vez de equipamento de masmorra. Enquanto emerge das chamas, Keita declara calmamente que até mesmo coisas intangíveis, como o fogo, têm um núcleo. Keita usa seu taco para absorver e capturar as chamas. Enquanto isso, Ikari, gerenciando a transmissão ao vivo, fica chocada com a paixão dos fãs, que enviam um super chat de 20.000 ienes. A energia de fogo capturada se condensa em uma esfera brilhante ao redor do taco de Keita, enquanto ele afirma que se você consegue acertar o núcleo, pode rebater qualquer coisa para fora do parque. Keita balança seu taco e libera a energia de fogo condensada, gritando o nome de sua habilidade, rebatedor de bola ruim. A esfera de energia voa em direção ao chefe, enquanto Keita usa seu taco para rebater o veículo, redirecionando-o para colidir com o peito do monstro no momento exato. Após a derrota do chefe, Dan, o cinegrafista, grita bravo, maravilhado com a performance. Enquanto Dan comemora, Senna se aproxima de Keita e pergunta seu nome. Keita diz a Senna para chamá-lo de Kei. Ela brinca, perguntando se é K de gatinho. Keita explica que Kei é o caractere chinês para vagalume, que brilha intensamente antes de morrer. Senna não gosta da piada. Senna agradece a Keita, dizendo que foi uma performance que ela nunca esquecerá. Keita sorri em resposta. O familiar drone de Ikari, que estava gravando a luta, é mostrado de perto. Ikari celebra com entusiasmo, enquanto a contagem de inscritos de seu canal ultrapassa 140.000, acreditando a incrível influência de Senna pelo sucesso viral. Na masmorra de Shinjuku Kabukicho, no ponto de renascimento, Keita, Senna e Dan se reúnem. Keita agradece aos outros por ajudá-lo a coletar os itens largados, que ele chama de lixo. Senna pergunta a Keita se ele tem certeza de que quer dividir o saque igualmente. Já que ele fez a maior parte do trabalho, Keita diz que está tudo bem e se prepara para ir embora. Enquanto Dan comenta que nunca ouviu ninguém chamar itens de coleta de lixo antes. Uma tomada panorâmica, mostrando Keita se afastando do ponto de renascimento enquanto Senna e Dan observam. Enquanto Keita vai embora, Dan comenta que ele não é ganancioso, ou talvez seja apenas estranho. Senna, ao lado dele, se pergunta quanto o saque inteiro pode valer. Keita reflete sobre o fato de que as leis relativas às masmorras ainda não estão totalmente estabelecidas. Uma narração explica a área legalmente cinzenta da propriedade em masmorras, como as terras distorcidas dimensionalmente e os tesouros e monstros dentro delas não pertencem legalmente a ninguém. Os itens que os aventureiros coletam são considerados propriedade deles. Um painel de texto repetindo que tesouros e monstros não pertencem legalmente a ninguém. Keita pensa nos desafios de converter itens de masmorra em dinheiro. Vender os itens renderia apenas cerca de 1 milhão de ienes, e para fazer isso legalmente, ele teria que se registrar como aventureiro. Violando a política de sua empresa contra trabalhos paralelos, ele se lembra de ter sido banido de um site de leilões por tentar vender um item. Em um flashback ou vinheta, Keita insiste em pagar uma taxa de atraso de 10 minutos, e o atendente o agradece. Do lado de fora da estação de Shinjuku à noite, Keita conclui que os itens da masmorra são essencialmente lixo inútil para ele. Uma tomada de perto de uma grande caixa de doações para as vítimas do desastre da masmorra. Keita joga o saco de itens valiosos na caixa de doações, sentindo-se um pouco culpado por usar um saco de lixo escondida e usando sua habilidade de furtividade SSS. Sua sobrinha Ikari o observa, chocada com o desperdício. Um close-up do pensamento chocado de Ikari sobre seu tio doar todos os itens. Enquanto duas mulheres próximas observam e o julgam por jogar lixo na caixa de doações, Ikari secretamente pondera se deveria levar os itens para casa. As duas mulheres, indignadas com a aparente falta de respeito de Keita, decidem denunciá-lo à organização responsável, esperando que ele seja preso. Uma das mulheres liga para denunciar Keita, explicando que alguém jogou lixo na caixa de doações. Ela fica surpresa quando a pessoa do outro lado da linha diz que virá imediatamente. Um oficial mais velho chega correndo, ofegante, e pergunta às mulheres se elas testemunharam um homem jogando um saco de lixo. Elas confirmam e o incentivam a se apressar e pegar o culpado. Para a surpresa das mulheres, o oficial diz que não está lá para prender o homem, mas para agradecê-lo. O oficial abre a caixa de doações, revelando que o saco de lixo está cheio de itens de masmorra brilhantes e valiosos, deixando as duas mulheres boquiabertas. O oficial explica que o homem é um doador anônimo que faz grandes contribuições desde o desastre da masmorra. 18 anos atrás, eles o apelidaram de Papai Saco de Lixo. As mulheres ficam envergonhadas por seu julgamento equivocado e a invisível Ikari acha o apelido ridículo. Apesar do apelido bobo, Ikari, ainda escondida, fica cheia de admiração, pensando em como seu tio é incrível.
Na manhã seguinte, em casa, Keita parece exausto na mesa do café da manhã. Sua irmã mais velha, Akari, pergunta se ele não dormiu bem, e ele explica que teve alguns problemas inesperados. Keita conta a Akari sobre ter sido falsamente acusado de ser um apalpador. Nesse momento, sua filha, Ikari, chega com café. Akari pergunta a Ikari por que ela estava se encontrando com Keita. Akari fica irritada por não ter sido convidada para o jantar. Keita, confuso, diz que pensou que era ideia dela, pega na mentira e Ikari entra em pânico. Ikari finge chorar, explicando inocentemente que só queria mostrar seu apreço pelo seu tio trabalhador. A atuação de Ikari funciona, e tanto Akari quanto Keita ficam sem palavras, incapazes de repreendê-la. Akari diz a Ikari que mentir é errado, mas que ela pode ir da próxima vez. Keita agradece a Ikari por sua consideração. Aliviada, Ikari então pergunta sobre a falsa acusação. Depois que Keita explica a situação, Akari e Ikari explodem de raiva em seu nome. Akari defende Keita furiosamente, dizendo que é ridículo acusar um homem que doa dinheiro há 18 anos de ser um apalpador. Keita tenta acalmá-la. Ikari também incentiva seu tio a revidar. Keita recusa, mas se sente grato pelo apoio inabalável de sua família. Enquanto Keita reflete sobre o apoio de sua família, Ikari secretamente envia uma mensagem para sua amiga Mia com um link para o vídeo do streamer repelente de pervertidos Mamoru-kun, pedindo ajuda para lidar com o problema. Um painel focado em Ikari enquanto ela envia a mensagem de texto secretamente. Ikari segura seu telefone, determinada a proteger seu tio, enquanto sua mãe, Akari, a repreende por usar o telefone durante a refeição. Enquanto janta, a mãe de Ikari, Akari, a repreende por usar o telefone, mas Ikari está ocupada enviando uma mensagem para sua amiga Mia, pedindo ajuda com o problema de seu tio em troca de qualquer coisa. Keita comenta como é bom ser jovem e não entender de redes sociais. Ikari sugere que seu tio seria popular nas redes sociais, mas ele diz que não tem nada para mostrar. De repente, seu telefone toca com uma chamada do trabalho. Keita atende uma chamada de sua gerente, que o informa que Kashidoki da Doom Production solicitou uma reunião para fazer as pazes. Keita, desconfiado, prefere não ir. A gerente explica que o CEO da empresa ordenou que Keita se ajoelhasse e implorasse pelo acordo. O Kai, que está com a gerente, chama isso de assédio moral. Keita confirma com sua gerente que ele não tem o direito de recusar a ordem do CEO. A gerente afirma que se Keita se recusar, ela também será demitida, e a empresa provavelmente irá à falência de qualquer maneira. A reunião é marcada para segunda-feira. Assim que Keita desliga, seu telefone toca novamente. Ele se desculpa com a família e se afasta para atender a outra chamada. Akari tranquiliza uma Ikari preocupada, dizendo-lhe para confiar em Keita, pois ele é um adulto responsável. Keita atende a nova chamada, dirigindo-se à pessoa do outro lado como Shiratamazan. Um painel de transição mostrando um close-up de um hambúrguer em um prato. A pessoa que ligou é a aventureira Suiren, nome verdadeiro, Suiren Shiratama, que está se desculpando pelo que Kashidoki, a quem ela chama de Doki, fez com Keita. Keita deduz que Doki deve ser o apelido de aventureiro de Kashidoki. Suiren, jantando com suas companheiras de equipe Rindo e Amazuru, adverte Keita que Kashidoki é perigoso e que ele deve ter cuidado. Suiren explica que Kashidoki tem a regra de se tornar amigo das pessoas, lutando com elas em um confronto 1 a 1, chamando-o de Homem das Cavernas. Suiren revela que Kashidoki tem o hábito de convocar pessoas de quem não gosta para uma masmorra sempre que as coisas não saem como ele quer, para o choque de Keita. Através de um boato de escritório, revela-se que Kashidoki se safa de seu comportamento porque tem conexões, ou seja, informações comprometedoras sobre alguém em uma posição de poder. Keita descobre que Kashidoki tem um streamer que realiza prisões cidadãs para encobrir problemas. Ele conecta isso à sua própria falsa acusação de assédio, e Suiren se desculpa, certa de que foi obra dele. Compreendendo a situação, Keita recusa a oferta de ajuda e colaboração de Suiren, dizendo que seria muito problemático e perigoso para ela. Suiren murmura que não é justo, já que ele já colaborou com Sena. Um close-up de Keita, que diz para si mesmo que precisa resolver a situação. Um painel mostra um currículo em branco, ilustrando o pensamento de Keita de que ele estaria em apuros se sua empresa falisse, pois ele até esqueceu como preencheram. Keita informa a Suiren que foi convocado por Kashidoki para segunda-feira e que provavelmente será arrastado para uma masmorra. Keita descreve cinicamente o trabalho de vendas como combinar velhos com outros velhos, que são egoístas, covardes e desprezíveis. Enquanto Suiren acha o tom de Keita assustador, suas companheiras de equipe concordam com a avaliação dele sobre os vendedores serem escória. Keita continua, dizendo que até a escória precisa fazer seu trabalho para que o mundo funcione sem problemas, e diz a Suiren para não se preocupar com ele ser espancado durante o horário de trabalho. Keita explica que não quer crédito ou uma promoção porque isso o levaria a uma posição de gerência sem sentido, com mais trabalho e menos salário. Lamentando a escuridão da sociedade moderna, Keita pergunta a Suiren se ela conhece Sena. Suiren confirma, dizendo que gostaria de sair com ela.
Keita fica satisfeito e revela que tem um cartão de visita de um dos funcionários de Senna, Dan. Ele planeja pedir a Dan para ligar para ela em seu nome para ajudar a resolver as coisas à moda antiga. Na segunda-feira, às 19h, Keita chega à estação de Shinjuku para a reunião. Ele observa dois homens, suspeitando que eles estão carregando armas escondidas e estão lá para impedi-lo de escapar. Keita deduz que a verdadeira ameaça está atrás dele. Um homem se aproxima, chama-o de pervertido e encosta uma faca em seu lado. Keita finge estar aterrorizado. Percebendo que está sendo sequestrado abertamente, Keita continua a fingir pânico enquanto seu captor lhe diz para calar a boca e acompanhá-lo. Um painel em preto e branco mostra Keita sendo conduzido por um beco escuro pelos homens de Kashidoki. Enquanto é empurrado, Keita finge estar com dor, mas pensa consigo mesmo que tudo está indo de acordo com o plano, enquanto uma pequena câmera de drone registra o sequestro. Enquanto é conduzido por um beco escuro, Keita pensa consigo mesmo que este deve ser o caminho usual de seus captores e que se ninguém sabe sobre este portão secreto, ninguém descobrirá o que acontece com quem entra. Chegando a um prédio de karaokê, que serve de fachada para a masmorra de Shinjuku, zona de nível 15 a 20, Keita percebe que seus captores têm a intenção séria de matá-lo. Os captores conduzem Keita por um longo corredor dentro da masmorra. Keita entra em uma sala onde um homem Kashidoki o estava esperando. Kashidoki, também conhecido como Doki Kinya, se levanta e desafia Keita para um confronto contra em troca da colaboração que ele queria. O Streamer Mamoru repreende Keita por zombar de Doki, gabando-se de que Doki já teve 127.000 seguidores, mas Keita o desmente, dizendo que ele comprou esses seguidores de um revendedor. Keita continua a expor o passado escandaloso de Mamoru, o que leva o Streamer enfurecido a dar um soco no rosto de Keita. Keita finge ser nocauteado pelo soco fraco, caindo no chão e gemendo de dor, enquanto pensa que talvez não tenha provocado o suficiente. Ainda no chão, Keita planeja fazer com que Doki confesse seus motivos para ter evidências sólidas contra ele. Doki se aproxima de Keita, dizendo que a atitude calma dele é exatamente o que ele não suporta. Doki pisa nos óculos de Keita, comentando que, embora ele finja ser fraco, ele é surpreendentemente resistente. Mamoru zomba de Keita por ser espancado, enquanto Doki, irritado, diz a Keita para se levantar. Doki bate repetidamente em Keita, quebrando seus óculos, e o agarra pelo colarinho, chamando-o de monstro nojento disfarçado de humano. Apesar dos ferimentos, Keita encara Doki sem medo, e Doki percebe que Keita poderia matá-lo a qualquer momento. Doki invoca sua espada em chamas, a espada flambé, e desafia Keita para um duelo contra para se tornarem amigos. A espada de Doki queima intensamente, enquanto seus capangas observam. Doki avança para atacar Keita, gritando que vai matá-lo se ele se recusar a lutar. De repente, Suiren e sua equipe aparecem. Suiren lança um feitiço de bomba megaton de magia de água SSS, atingindo Doki e interrompendo seu ataque. Uma de suas companheiras de equipe anuncia que o sequestro e a agressão foram todos gravados. Keita ajusta calmamente seus óculos, enquanto Doki, encharcado, olha chocado para Suiren, percebendo que tudo foi uma armação. Doki percebe que, mesmo que as masmorras sejam lugares sem lei, suas ações têm limites, e ele não pode contar com seus privilégios de aventureiro para escapar das consequências. Mamoru tenta se justificar para Suiren, alegando que eles estavam apenas punindo um pervertido, mas uma voz o chama de mentiroso. A garota do trem que Mamoru assediou aparece e se transforma em sua forma de aventureira, revelando ser Senna, a dançarina da lança, a vítima publicamente conhecida do assédio de Mamoru. Doki e seus homens ficam chocados com a revelação. Doki furiosamente questiona Mamoru por ter como alvo Senna, e Mamoru entra em pânico, alegando que foi enganado e não sabia quem ela era. Keita reflete que, embora também tenha ficado chocado ao descobrir a identidade de Senna, a reviravolta do destino foi bastante útil para que tudo corresse bem. Enquanto Suiren e Senna posam prontas para a batalha, Keita reflete que, embora os aventureiros possam usar avatares para mudar de aparência, as mudanças não são drásticas o suficiente para esconder completamente sua verdadeira identidade. As garotas percebem que Keita as está observando e o acusam de pensar em algo rude. Ele nega e diz que é hora de começar a agir. Keita se transforma, seus músculos se expandindo e rasgando seu terno. Doki e seus homens o reconhecem horrorizados como o rebatedor de Shinjuku. Keita, em sua forma musculosa, suspira que segurar a barriga por tanto tempo é exaustivo para um homem de sua idade. Senna comenta com Suiren e sua equipe que Keita parece mais um vigarista do que ela, e as outras concordam. Keita cerra o punho com uma aura azul, lembrando a Doki que ele queria resolver as coisas em um confronto contra. Doki, em pânico, nega ter desafiado Keita para um confronto contra, afirmando que não teria feito isso se soubesse a verdadeira identidade de Keita. Keita confronta Doki, perguntando se lutar contra não é o jeito dele de se tornar amigo. Suiren, Senna e as outras garotas confirmam que ouviram Doki dizer que lutariam contra, deixando-o chocado.
Suiren pergunta onde está o taco de Keita, e ele responde que não o tem e não precisa dele. Com uma aura poderosa, Keita declara que suas próprias mãos são suficientes para a luta. Um dos capangas de Doki se oferece para lutar, zombando de Keita por pensar que pode vencer sem equipamento. O capanga ativa sua habilidade Espada Relâmpago B, mas antes que possa atacar, Keita o acerta com um soco poderoso no rosto. Keita repreende o capanga atordoado, dizendo-lhe para parar de falar e começar a lutar a sério. O capanga cai no chão, derrotado e se contorcendo de dor após o golpe de Keita. Suiren, chocada, pergunta se a técnica de Keita é karatê, mas rindo que é experiente, responde que está em um nível totalmente diferente. Keita aponta para o próximo oponente, que reconhece a velocidade e o poder de Keita, mas sugere que tem um plano. O homem revela sua arma, um porrete disfarçado de garrafa de vinho com elementos de água e ar frio, afirmando que congelará Keita. Keita, mais rápido novamente, acerta o homem no rosto. Quebrando sua arma, ele os repreende por não o atacarem todos de uma vez. Mamoru implora por misericórdia, culpando Doki. Keita, vendo que ele não vai mais lutar, pede às garotas para contê-lo. Enquanto Doki entra em pânico, Keita minimiza sua habilidade. Suiren e Rindo discutem a força de Keita, com Rindo comparando-o ao Superman. Keita se vira para Doki e pergunta o que ele fará. Doki, enfurecido, avança para atacar. Doki ativa sua habilidade Espada Flambé, gritando para Keita queimar, confiante de que ele não pode resistir desarmado. Para o choque de todos, Keita intercepta o ataque da espada flamejante com as próprias mãos, neutralizando as chamas. Doki e as garotas observam, chocados e incrédulos com o que Keita acabou de fazer. Keita segura a energia de fogo condensada, explicando que, embora o fogo seja calor intangível, Keita explica que dar uma forma ao fogo torna tangível e bloqueável, uma técnica chamada bloqueio circular que ele aprendeu em um mangá, para o terror de Doki. Lembrando de um conselho para imaginar traçar uma linha, Keita se prepara para lançar a esfera de fogo, deixando as garotas confusas. Keita lança a esfera de energia como uma bola rápida de beisebol, gritando curso de desafio, nível avançado, bola rápida de 110 mph. A esfera de energia atinge Doki em cheio, mandando-o voar com um impacto devastador. Observando que o avatar de Doki desapareceu, Keita sorri e diz ao grupo que é hora de ir para o ponto de renascimento dele. No ponto de renascimento da masmorra, Doki reaparece, desorientado e chamando por sua mãe. Keita observa, aliviado por ele estar vivo, enquanto a narração explica que os aventureiros revivem nos pontos de renascimento se morrerem na masmorra. Um painel de narração explicando que os aventureiros revivem no ponto de renascimento se morrerem dentro da masmorra. Uma explicação sobre os avatares dos aventureiros, que são como um segundo corpo tecido de mana. Uma explicação em diagrama mostrando que, ao sofrer dano, o avatar é destruído em vez do aventureiro, permitindo que ele reviva no ponto de renascimento. Doki, ainda em estado de choque, continua chamando por sua mãe. A narração explica que apenas a alma do aventureiro experimenta a morte, enquanto o corpo permanece ileso. Keita comenta que Doki parece estar bem. Senna, no entanto, expressa sua dúvida, perguntando se ele está realmente bem. Keita explica que Doki está apenas em choque temporário devido ao renascimento e voltará ao normal em alguns dias. Ele afirma odiar a violência, mas Senna observa que ele parecia estar se divertindo bastante durante a luta. Keita decide deixar os cativos para Doom Production para evitar um escândalo público. Suiren confirma que seu foi informado. Keita então ordena a Mamoru que apague o vídeo da falsa acusação e pague uma compensação às vítimas. Mamoru, ao tentar apagar o vídeo, descobre em pânico que seu canal foi permanentemente banido. Desesperado, Mamoru cai de joelhos, lamentando que sua vida e carreira como streamer acabaram. Keita comenta que o banimento foi abrupto. As garotas especulam se outras vítimas o denunciaram à guilda. As garotas discutem a severidade de um banimento de canal, observando que é uma punição que não se obtém facilmente e que, como streamer, a carreira de Mamoru está acabada. Suiren observa que um banimento requer evidências sólidas. Keita se lembra de como sua sobrinha, Ikari, ficou chateada e começou a mexer no celular depois que ele lhe contou sobre a falsa acusação. Keita rapidamente descarta a suspeita, pensando consigo mesmo que Ikari é apenas uma criança normal e que não poderia estar envolvida. Com a situação resolvida, o grupo sai da masmorra. Suiren, faminta, sugere com entusiasmo que eles saiam para comer algo. Uma das companheiras de equipe de Suiren se vira para Keita e Senna, convidando-os para se juntarem à celebração após entregarem os cativos. Keita sorri e concorda em pagar a refeição de todos como agradecimento pela ajuda. Suiren agradece a Keita com entusiasmo, corando de felicidade. No restaurante, Keita pede para se sentar em uma mesa separada do grupo de garotas, para a confusão de Suiren, que reclama que isso anula o propósito de saírem juntos. Keita explica com um sorriso que odeia a ideia de ser tratado como um sugar daddy. Suiren reage com indignação, gritando como ousa. Enquanto o grupo segue Keita por um beco, a invisível Ikari os observa secretamente.
Hikari liga para sua amiga Mia, perguntando se pode se juntar à celebração. Mia concorda, desde que Hikari apague da próxima vez, e Hikari concorda com entusiasmo. Mia pergunta se Hikari está filmando e fica impressionada por ela saber que não deveria. Ela a provoca, chamando-a de sensata, mas também do tipo de garota fofa que ela não gostaria de ter em sua família, para a indignação de Hikari. Mia pergunta se Hikari vai manter em segredo de seu tio que foram elas que baniram o canal de Mamoru. Hikari diz que não pode contar a ele como elas invadiram a casa de Mamoru e coletaram evidências de seu laptop, pois foi praticamente um crime. Hikari tenta justificar suas ações como justiça social, mas Mia aponta que essa lógica é exatamente a mesma que a de Mamoru. Uma tomada externa do restaurante real à noite, onde o grupo está celebrando. No restaurante, Sena diz a Keita que ele é uma pessoa e tanto, ele insiste que é apenas um funcionário de escritório comum, mas ela retruca que a definição dele de comum é completamente distorcida. Rindo acrescenta que funcionários de escritório comuns não fazem streaming. Keita responde que ele também não faz. Suiren, chocada e confusa, pergunta a Keita: "Você transmite, não é?" Keita, parecendo genuinamente perplexo, repete a palavra transmitir.